E aí, prontos? Vamos fazer mais uma questão? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: imagina que, acoplado à primeira engrenagem, exista a segunda engrenagem com um raio menor do que a primeira. Ambas se conectam por meio dos dentes presentes em suas extremidades circulares, unindo seus movimentos por essas regiões. O que podemos afirmar a respeito do movimento da segunda engrenagem em relação à primeira, né? Então, de novo, basicamente aqui é o quê? É um problema de movimento circular. E para me ajudar a explicar essa questão, deixa eu trazer aqui a engrenagem que ele está tentando dizer aqui no problema, né? Então, nós temos duas engrenagens acopladas aqui pelas suas extremidades, e essas extremidades elas são dentadas, né? São correntes, que a gente fala correntes dentadas. Tem esses dentes aqui, né? Que é onde uma né, se acopla na outra e uma gira, na verdade, a outra, correto? Então, temos o que aqui? O que nós sabemos? Sabemos que esse cara aqui, por exemplo, ele tem um raio maior, né? A gente percebe claramente aqui, vamos chamar aqui, sei lá, de RA, e vamos chamar esse aqui de RB, um raio aqui menor. Então, a gente já sabe, por exemplo, que os raios de cada uma são diferentes. Então, aqui, por exemplo, posso escrever que o raio da engrenagem A é maior, é maior que o raio da engrenagem B, tá? O que que isso vai influenciar? Você já vai perceber, né? O que que eu sei da física, né? O que que a gente pode afirmar aqui com certeza? Que como esses dentes eles estão ligados aqui nesse ponto aqui no meio, né? Os dentes estão conectados aqui. O que eu tenho certeza absoluta é que a velocidade tangencial aqui na extremidade da engrenagem A, ela vai ser igual à velocidade tangencial aqui na extremidade da engrenagem B. Professor, e por que que você pode falar isso, né? Porque elas estão conectadas aqui, né? Estão ligadas aqui uma com a outra. Então não tem como, né? Por exemplo, uma ter uma velocidade tangencial diferente da outra, porque elas estão unidas aqui nesse ponto aqui, né? Então nesse ponto aqui, essa velocidade tangencial tem que ser a mesma, tá? Não pode ser diferente, não. E aí, será que as velocidades angulares também vão ser as mesmas? Com certeza não, né? Aí a gente sabe que velocidade angular depende do quê? Lembra? Velocidade angular não é 2π, né? 2π sobre período. Então, a velocidade angular, por exemplo, da esfera A e a velocidade angular da esfera B, também a gente calcula como 2π, né? Que seria uma volta completa, pelo período aqui, no caso, período de A, aqui no caso, período de B. E aí, como é que a gente calcula mesmo velocidade? Velocidade tangencial. Bom, velocidade tangencial a gente não vai calcular assim. É quanto que ele percorre para dar uma volta completa. Quanto que ele anda uma volta completa? Não é o comprimento de uma circunferência que a gente calcula como sendo 2π, 2πr no caso, aqui no caso seria o raio A, dividido por quem? Pelo período. E aí você já percebeu uma coisa, né? Você já percebeu que isso aqui é quem, né? Isso aqui é a nossa velocidade angular, né? Então aqui é velocidade angular. Então eu posso escrever uma relação comparando a velocidade tangencial com quem? Com a velocidade angular, aqui no caso vezes o raio de A, né? Então a gente tem essa comparação aqui, por exemplo, da velocidade tangencial com a velocidade angular no caso. Bom, vamos aqui às questões para a gente ver o que ele fala e a gente vai discutindo conforme que o problema vai avançando. Bom, aqui no item A ele fala: a segunda engrenagem terá uma velocidade angular igual à da primeira? Não, né? Por que que não vai ter? Porque, ó, se você comparar aqui, vamos calcular aqui a velocidade. Vamos pegar essa relação que eu montei aqui em cima e vamos separar aqui a velocidade angular. Velocidade angular de A vai ser o quê? Vai ser a velocidade tangencial dividido por quem? Pelo raio. Da mesma forma, eu poderia fazer a velocidade angular de B, do raio B, da esfera B, digamos assim, vai ser o quê? Vai ser a velocidade tangencial dele dividido pelo raio dele, né? Que raio de B. Bom, as velocidades lineares são iguais? São, né? Desculpa, as velocidades tangenciais são iguais? São, eu falei que são iguais. Se os raios fossem iguais, aí eu poderia falar que a velocidade angular vai ser a mesma. Como os raios aqui são diferentes, com certeza, então, aqui ó, a velocidade angular de A e de B vai ser diferente, por quê? Porque RA e RB são diferentes, né? Então, como RA e RB são diferentes em cima, aqui no caso em cima é o mesmo valor, eu tenho certeza que a velocidade angular das engrenagens não vai ser a mesma, porque o raio mudou. Letra B. A segunda engrenagem terá uma velocidade tangencial igual à da primeira. Tá certo, né? A gente falou aqui em cima, né? A gente acabou de falar
essa brincadeira, né? Velocidade tangencial aqui são iguais, tá? Por quê? Porque elas estão unidas ali pelos dentes, e toda vez que estiverem unidas pelos dentes, a velocidade tangencial naquele ponto de união entre as duas tem que ser a mesma. Bom, o que que fala aqui o item C? Ele fala o seguinte: como o raio da segunda engrenagem é menor que o da primeira, sua frequência de rotação será maior? Será. Por que que a rotação vai ser maior? Ou seja, o que que é rotação maior? Que gira mais, né? E por que que aquela gira mais? Porque aqui no caso, como ela é menor, então ela vai dar mais voltas, né, em relação à engrenagem maior. Então, sei lá, vamos chutar aqui, enquanto que uma engrenagem maior der uma volta completa, a de baixo, ela com certeza deu mais de uma volta, tá? Então, o item C aqui está correto. Letra D. As suas frequências de rotação serão iguais? Não, as frequências de rotações não vão ser iguais porque tem raios diferentes, tá? Então, como que o raio é diferente, teria rotações iguais se os raios fossem iguais, né? Então aí, como são diferentes, não vai ter não. Letra E fala o quê? Como o raio da segunda engrenagem é menor que o da primeira, a frequência de rotação será menor? Não, será maior, né? E não menor. Então, aqui no caso o item E está errado, porque aqui a rotação não vai ser menor, vai ser maior conforme aqui o item C, né? Então, o que estão corretas aqui, na verdade, são quais, né? Aqui o B, o item B está correto e o item C também está correto. Essas duas aqui estão corretas. Bacana? Relembrar um pouquinho aqui sobre o movimento circular? É isso.